Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo aqui da parte de desenho técnico, né? Hoje eu vou estar verificando um desenho que um colega pediu, né, para verificar alguns pontos específicos no que diz respeito à tolerância. Como vocês podem ver, o desenho é referente a essa peça aqui, né? Uma peça de suporte, né, para montagem de uma série de elementos. Então você pode observar aí no desenho que ela tem uma série de furos, né? Tem vários furos aqui especificados, né? O desenho geral da peça é esse aqui e é que a gente vai estar observando, tá bom? Primeiro ponto, esse aqui, que ele ficou com dúvida, porque ela traz aqui uma informação referente à polegada, né? E o que é que tem de estranho nisso? Não é de estranho não, né? O que tem de diferente nisso é porque a relação especificada é em milímetro, né? Unidade milímetro. E aí, no caso, com essa identificação de unidade milímetro, não quer dizer que não possa ter referências em outras unidades, né? Pode ter em outras unidades ligadas tanto ao sistema métrico como ao sistema, como no sistema inglês de medição, né? Só que deve aparecer a unidade, como o caso aqui. No caso aqui ele está trazendo informação referente à polegada fracionária, né? Seria aí o valor nominal. E aqui ao lado uma referência no que diz respeito à tolerância em polegada milesimal, né? Isso normalmente acontece, né? Isso normalmente acontece quando a peça ela não vai ser esquadrejada, né? Quando ela já vem como base de material já do processo de fabricação lá do ciclo siderúrgico, né? Seja independente do tipo de metal, né? Independente do tipo de especificação do metal, né? Pelo menos é que eu não vejo qual é a especificação, né? Tem algumas informações referentes aqui no que diz a respeito a algumas tolerâncias, mas não tem aqui informação no geral. Normalmente essas peças para os conjuntos que esse meu colega trabalha, normalmente material alumínio, né? Então aqui tem alguns valores em polegada, né? Então normalmente é aquela referência de valores que são bitolas padrões aí para essas barras, né? Dependendo do tipo de metal, né? Então aqui no caso ele tem uma referência no que diz respeito aqui ao corte, né? Ou melhor, né, o comprimento dela, que nesse caso aqui é de 5 polegadas e meia, e aqui no que diz respeito à largura, né? Normalmente um caso como esse, né, vai depender muito do ciclo, como vai ser o corte, né, da barra, né? Deixa eu tentar fazer aqui um exemplo, né? Supondo que a barra comprada ela tem aqui esse segmento, né? Tem esse segmento aqui, né? Essa parte aqui fica com o comprimento, enfim, do produto que você vai comprar. Normalmente o que é que vai acontecer? Você vai fazer o corte, né? O corte da barra, levando em consideração o material bruto ali para fabricação, né? Então muitas das vezes o que acontece? Essa dimensão aqui ela fica em polegada, que normalmente da própria matriz, e aqui também em polegada, né? E o comprimento na unidade que você vai trabalhar, né? Pode ser polegada, outra unidade qualquer, né? Enfim, mas aí no caso ele está trazendo aquelas duas dimensões. Então vamos aí para a interpretação aqui da primeira, que no caso aqui é 5 polegadas e meia mais 25 milésimos de polegada, né? Então aqui a gente tem polegada fracionária e polegada milesimal. 5 polegadas e meia, né? Para a gente converter, né? Se a gente for converter de forma rápida, né? O que é que a gente pode fazer? Pega aqui a parte da fração, né, da polegada e faz a divisão direta ali do numerador pelo denominador, né? Ou seja, vai dividir 1 dividido por 2, vai dar igual a 0,5 e junta ali com o valor inteiro, né? Ou seja, 5 mais 5,05, né? Daria aqui 5 ali da polegada inteira mais 0,05, mais 0,5 vai dar 5,5, né? 5,5. E aí é só multiplicar por 25,4, né? Que é o valor equivalente ali a polegada, né? 25,4 milímetros equivale a polegada. A gente tem vários vídeos aqui no canal falando de conversão, vários tipos de conversão. 5,5 multiplicado por 25,4 vai dar igual a 139,7 milímetros, né? 139,7 milímetros, mas esse valor é o que? A referência nominal aqui dessa parte da polegada fracionária. 5 polegadas e meia é a mesma coisa que 139,7. E aí tem informação aqui, ó,
mais 25 milésimos de polegada, né? Lembrando que, obviamente, você pode estar medindo esse valor utilizando o instrumento com leitura em polegada, né? Não precisa estar convertendo ali para execução, né? Mas, grande maioria das vezes, os instrumentos que estão disponíveis, eles estão com leitura em milímetro, né? Leitura em milímetro, normalmente paquímetro, né? Normalmente tem a escala em milímetro e a escala em polegada. De 5 centésimos de milímetro é muito comum ter a escala polegada fracionária. O paquímetro de 2 centésimos de milímetro, normalmente ele traz ali a escala em polegada milesimal, né? Normalmente é o conjunto, né? Mas eu já vi também invertidos, né? Paquímetros com essa relação tanto da escala superior como inferior invertido. Beleza, então 139,7 é esse valor. E aqui a gente tem 0,025 milésimos de polegada, né? Então a gente precisaria converter para ficar aqui nessa mesma base, né? Então nesse caso aí, como é 25 milésimos de polegada, né? 25 milésimos de polegada, a gente pode converter, né, facilmente fazendo justamente a multiplicação direta, né? Ou seja, quando é milésimo de polegada, eu posso pegar 25,4 e multiplicar por 0,025, né? Que vai encontrar aí a equivalência. Nesse caso aí vai dar 0,635, né? Dá mais de 6 décimos de milímetro, né? Dá mais de 6 décimos de milímetro, né? Na verdade, dá 635 milésimos de milímetro. E aí, no caso, a gente teria esse valor nominal, 139,7, mais o afastamento de 0,635. Ou seja, na prática, né? Deixa eu até deixar aqui um campo, mudar a cor, deixar aqui de rosa. A gente basicamente teria aí o seguinte. Vou mudar aqui a cor para escrever aqui dentro. A gente teria uma variação de no mínimo 139,7 milímetros, né? Esse aqui seria o valor mínimo, até o máximo 139,7 mais 0,635, daria 140,335 milímetros, né? Ou seja, com base nessa tolerância aqui especificada de 5 polegadas e meia mais 25 milésimos de polegada, significa que a peça ela pode oscilar de 139,7 milímetros até 140,335 milésimos de milímetro, né? Aqui a gente tem o mínimo e aqui a gente tem o máximo, né? Nesse caso, convertendo obviamente para milímetro, né? Se você fosse fazer essa ação aí com o instrumento, você poderia fazer tranquilamente aí como eu comentei agora há pouco, com os instrumentos aí com leitura em polegada. Beleza? Então, a base que a gente tem é essa aí para o mínimo e para o máximo, levando em consideração esse comprimento da peça, que traz aí esse valor, que no caso é um valor alto, né? 6 décimos, né, aí de tolerância, né? Um valor alto. Então, esse caso aí se classifica muito nitidamente aí como uma tolerância secundária. Esses casos é muito comum ter uma tolerância mais alta quando tem esse detalhe aqui, ó. Para os furos executar eles na montagem, né? Ou seja, muitos casos para garantir, né, o posicionamento do furo, na verdade a localização dos furos, né, é fazer as furações ali na montagem, né? Muito comum em peças como essa ter esse elemento. Cadê aqui? Esses elementos aqui que são o uso de pino de ajuste, né? Pino guia, né? Pino guia. Então é muito comum o uso desses pinos guias para poder garantir a localização dos furos, né? Onde você vai ter montagem, levando em consideração aí furos para passagem de parafusos, né? E fechar ali o ciclo de montagem, tá bom? Bom, no próximo vídeo a gente faz uma análise sobre essa outra tolerância aqui, também está vindo aí da mesma forma aí como polegada fracionária e polegada milesimal. Valeu!